1 Timóteo capítulo 6. Vou ler do versículo 3. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sã palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por quê? Por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocação, que mais? Difamações, suspeitas, o que? Malignas. Olha aqui para mim, por favor. Você percebe essa lista? Quando uma pessoa, presta atenção, quando uma pessoa que é de Deus te vê caminhando por um caminho errado, e se ela for de Deus, ela não consegue expressar, seja por medo, por receio de te perder, alguma coisa parecida, entenda, igreja, essa pessoa não é um mensageiro verdadeiro de Cristo. Porque quem te ama de fato, de verdade, por mais que você fique chateado, ele vai te ajudar, ele vai dizer não. As pessoas que são atendidas por mim, elas podem falar problema A, B, C, D, mas eu vou lhe direcionar de acordo com que ela saia daquela situação, não passando ou fazendo vista grossa ou passando a mão por sobre o erro que ela está cometendo, porque Deus quer salvar ela. O mensageiro vai te ensinar que está errado. Você percebe Paulo através dessa mensagem dizendo que se uma pessoa não tem, ela não concorda com a sã doutrina, não ensina conforme a palavra de Deus, dentro dela há mais esses problemas aqui, que vem agregado a inveja, suspeitas malignas. Não tem pessoas que ela desconfia de tudo e ela difama, ela calunia as pessoas, o trabalho que vem de fato de verdade e que é verdadeiro de Deus. Por que o diabo trabalha assim, igreja? Para te iludir, te enganar. Porque uma vez que ele foi jogado dos céus, ele veio sozinho. A intenção dele continua a mesma, de recrutar, de extrair do reino dos céus e levar para o seu reino essas pessoas. Naquela época era anjo, mas hoje são as pessoas. E essas mesmas pessoas que estão se perdendo, a maioria delas, Deus dá oportunidade como deu para você, para ser salvo. Mas infelizmente a maioria das pessoas trabalham, elas fazem isso, a mania por questões e contenda de palavras, de quem nasce inveja, provocações, difamações e suspeitas malignas. Isso é uma pessoa que, ao agir dessa maneira, ela está te ajudando. Por exemplo, digamos que o irmão errou, o irmão falhou com você, e aí você vem, pastor, o irmão Beltrano, Ciclano, ele veio e fez isso, pastor, e eu estou com tanta raiva dele ou dela, muito magoado eu estou, porque o que ele fez foi muito grave. Se o irmão magoado vier buscar direção, não pense que eu vou na cabeça dessa pessoa, ela vai ouvir às vezes, que a maioria das pessoas ouvem isso: rapaz, não acredito que o irmão fez isso contigo. Foi mesmo? Não pense que ela vai ouvir isso de mim. Embora que é justificado a dor que ela sente por conta do erro da pessoa, mas por eu entender que se ela manter o olhar com aquele erro que foi ocasionado pelo próximo dentro dela, ela pode perder a salvação. Meu irmão, o que te feriu, o que lhe magoou, se você não jogar fora, não se esforçar, isso fará no amanhã você perder mais do que você já perdeu. Que você já perdeu a paz de espírito, provavelmente não há mais o Senhor Espírito Santo. E se você continuar dessa forma, no amanhã não haverá nem mais nada do reino dos céus que um dia Deus colocou dentro de você. E se ele voltar, você ainda perde a salvação. O problema da pessoa lá fora, o que ela fez, o que ela falou, foi grave.
Mas eu quero te ajudar, porque isso está te ferindo. Isso está trazendo problema gravíssimo para dentro de você. Ah, mas foi feio. Eu sei. Mas você que está aí ingerindo veneno, não é ele não. E é isso que é um mensageiro. Porque quem não é mensageiro, ele tem manias de quê? O que foi que a Bíblia diz? Mania de quê? Por questões e contendas de palavras. O que ele faz? Olha aqui para mim, por favor. Uma pessoa que não tem, ou que não vive, que não conhece a sã doutrina das palavras que vêm de Deus, que não concorda com esse ministério, uma vez que ela ouve o que eu acabei de relatar para a igreja como exemplo, ela vai entrar na pilha e vai dizer, deixa que ela vai sofrer, ela vai pagar um preço. Eu não acredito que esse irmão fez. Ela tem mania por contendas. E na tua cabeça, alguém está te apoiando, está te ajudando. Isso é bobagem, isso está piorando para você. Isso está criando um problema ainda maior para você. Porque por mais que você entenda que há pessoas que entendem a tua dor, o teu sofrimento. Ah, o pastor concordou comigo lá porque fulano me machucou. Ele está do meu lado nesse sentido. Isso é mentira, isso é bobagem. Jesus volta, tu fica. O amor ele é agregado à exortação. É lógico que não abandono, mas é exortação. Se eu errei, eu vi com o meu pastor e eu agi dessa forma, pode sair. O pastor está com a mente tortuosa. Por isso que a gente ensina você, igreja, seja o que for. Lógico que você fizer de errado, as consequências pelos seus atos. Mas se você buscar o conselho nosso, não pense que a gente vai ficar massageando a tua dor. Ainda que você não goste, mas se você está buscando ajuda, eu vou precisar falar a verdade para você. Que essa amizade vai te levar para um lugar errado. Que a mentira vai te conduzir para o lugar errado. Não existe mentira para te beneficiar. A mentira vai ocultar uma realidade que no amanhã fará você ficar do lado da onde? De fora. O que a Bíblia descreve? Os mentirosos herdarão o reino dos céus? Não herdarão. E como é que pode a pessoa apoiar isso? Então se uma pessoa, você fala um problema para a pessoa e ela concorda com o teu problema, isso é pessoas que têm mania por tendem não estar ligadas, são palavras que vêm do Senhor Jesus, não concorda com isso. Isso é um problema para você se perder. E a igreja está se perdendo por conta de não conhecer as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo aqui estava ensinando a Timóteo, presta atenção o que ele vai continuar dizendo. Altergações sem fim por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de quê? Olha aqui, qual é o lucro, qual benefício Jesus levou sobre si fisicamente sobre a cruz? Nenhum. Até porque ele tinha tudo, tem riqueza no céu que não podia fazer comparação. Tudo que Jesus fez foi com o propósito de te ensinar. Ele não exortou um punhado de pessoas. Ele não fortaleceu outros. Ele não curou outros. Alimentou uma multidão. Mas ele também não deixou de falar do inferno. E quem mais falou do inferno foi ele. Porque ele sabe que esse lugar não é uma mentira, é uma verdade. É uma verdade. É uma realidade. Sabe o que isso reflete? Olha, meus filhos, eu curei, libertei, transformei, mas que você nunca esqueça que o que eu falei do inferno também não é mentira. Eu te dei a oportunidade, você que não enxergava, você que não falava, você que não ouvia fisicamente, e você que estava de uma forma que não tinha paz por ter um espírito imundo dentro de si, eu te curei, te libertei, para você ter uma oportunidade de entender que se você não mudar o seu caminho, você vai parar nesse lugar que eu estou aqui, exortando a igreja, eu estou precavindo a igreja, fazendo com que elas fingiem para não parar nesse lugar, porque ele é uma verdade. Mesmo eu tendo te dado ou devolvido a vista, se você permanecer na desordem,
na desobediência, dando ouvido a palavras mentirosas, sendo enganado pela doutrina do homem, mesmo com a vista você vai parar onde? No inferno. Por isso que ele é melhor entrar caolho no reino dele do que ter os dois e perder a salvação. Não é brincadeira, igreja. Aí eu quero que você dê um pulo comigo, saindo aqui do versículo 5, lá no verso 11. Tu, porém, homem de quem? Olha aqui. Ele está exortando, Paulo está tentando fortalecer a Timóteo, porque havia muitos problemas nessa época, como nos dias de hoje. Se você pega um aparelho celular, você aonde for, você vai encontrar várias opções. É a tua mente que decide fazer o que quer. Mas hoje a facilidade de se perder está maior do que naquela época, mas já existia. Apesar de ser mais difícil, mas existia N opiniões, pessoas que criam em Deus e pessoas que não criam, pessoas que batiam de frente para tentar convencer a pessoa de que aquilo que ela estava crendo não é verdade, ou que o pecado que ela estava cometendo, mesmo ocultando de Deus, continuaria com aquela pessoa. Então existia muitas opções para se perder, e Paulo está tentando aqui alertar e ajudar Timóteo. Por isso que ele fala: tu, porém, ó homem de Deus. O que ele diz para ele? Foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Presta atenção, uma lista de expressões que ele traz, que ele precisaria viver. E uma das primeiras coisas que ele fala, importantes, é a fé. Lembra que falei no início? A fé te dá certeza aí dentro de você do céu que os seus olhos nunca viram. A fé não é o quê? A fé é o quê, igreja? A certeza, qual é a outra palavrinha? Absoluta, obrigado. A fé é uma certeza absoluta. Então, quando falamos de fé, mesmo você nunca ter pisado o seu pé lá no céu, a tua mente, pela palavra de Deus, a fé gera o céu dentro de você, mesmo você nunca ter ido lá. E aí você se faz diante de Deus um cidadão do céu. Pelo quê? Pela fé, pela certeza. Por que você é um cidadão do céu? Quem é um cidadão do céu? Ou o que a pessoa precisa ter para ser um cidadão do céu? Ou fazer. Que é? Obedecer. Você é um cidadão do céu porque você obedece. Você é um cidadão do céu por que mais? Porque você crê. Que mais? Amém? Então um cidadão do céu, basta olhar para você. O cidadão do céu não é mentiroso. Um cidadão do céu não rouba, não mente, não engana, não adultera, não fornica. Um cidadão do céu é fiel. Um cidadão do céu não se envolve com o pecado. É cidadão do céu. E o que traz essa certeza é a fé. Porque é a certeza daquilo que sou e daquilo que ele tem dito que ele me daria no amanhã. Eu com os meus olhos físicos não vendo, mas a minha fé já diz o que é e o que eu tenho. Amém? Aí ele diz assim: combate. Ele diz para mim e para você: combate o quê? Da fé. Toma posse do quê? Para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilato fez a boa confissão. Ou em outras palavras, mesmo diante da morte, Jesus não ficou negando, não ficou brincando, foi fiel até o final. E é isso que Deus quer para você, para a nossa vida, como Paulo quis para Timóteo. Amém, igreja?
E lá no livro de 2 Timóteo capítulo 2, verso 4, vou pôr na TV para você, verso 4 vai dizer assim, olha, nenhum soldado em serviço se envolve com o quê? Olha só, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se existe uma norma, igreja. E se você quer chegar no céu, lógico, o que a Bíblia está dizendo? Nenhum soldado em serviço. Nós estamos lutando em prol de quê? Da salvação da alma. E nós precisamos entender de não perder o foco. Tem gente perdendo foco. Por quê? Porque tem se envolvido com coisas deste mundo. Tem deixado de priorizar a salvação e se envolvido com outras coisas. Está em serviço, você não pode perder o quê? O foco. Você está lutando pela salvação, não perca o foco dela. Porque se você perder o foco da salvação, você vai julgar que o seu problema A ou B ou C é mais importante do que a salvação da sua alma. Você vai colocar a sua vida pessoal nesse mundo que é temporário. Presta atenção com a relação ao foco que nós precisamos. Qual é o foco que nós precisamos ter? Salvação, igreja. Nós precisamos focar nisso todos os dias. Os problemas vão vir, mas não se envolva com coisa que vai fazer você perder o foco da salvação. Por isso que Paulo disse, olha, assim como o atleta, ele não luta sem as normas. Ele tem normas. E Deus tem normas, igreja? Aí é que ele tem. Ele tem normas, ele tem princípio, ele tem o seu mandado, ele tem as suas ordens. E tem gente perdendo tempo com apenas em preencher coisas físicas, coisas que são momentâneas, passageiras. Enquanto você está perdendo tempo para preencher essas coisas, o diabo está lutando para todos os dias, está lutando para você perder o foco do que mais importa, que é a salvação. Está em serviço. Paulo disse, nenhum soldado se envolva. Porque o objetivo dessa pessoa que está em serviço, nós estamos aqui, como o vídeo falou, nós estamos correndo com o objetivo de chegar na linha. Nós precisamos chegar lá. Então não se envolva com outras coisas ao ponto de tirar você do objetivo principal, que é a salvação. Pastor, mas é difícil. Que foi o que te falou que é fácil? Não é fácil. Vai fazer uma faculdade aí para você ver quantos anos você vai estudar. E a gente está falando do céu. A garantia de ter a imortalidade, nunca mais sentir dor, nunca mais sofrer como nós sofremos. E tu acha que para conquistar isso vai ser de qualquer jeito, de qualquer forma? Umas 2 vezes na igreja está tudo bem? Ou apenas fazendo alguns atos físicos é o suficiente para poder entrar no céu? Ah, você está muito enganado. Você está muito enganado. Existem situações que Deus está fazendo que você nem consegue entender, mas Ele está deixando você, às vezes, tão apertadinho, e você diz assim, eu não consigo. Pastor, não consigo, porque eu não tenho sangue de barata. Às vezes acontecem situações e eu não consigo ficar calado. Realmente você não tem sangue de barata, você tem pela sua veia, ou tem que correr pela sua veia, o sangue do Deus vivo. Amém, igreja? Meu irmão, você vai passar por situações. Mas eu não. Enquanto você não aprender a perdoar, Ele vai te apertar. Enquanto você não aprender a humildade, você não cresce. Só cresce quem diante dele se diminui. Enquanto você não aprender, você vai sofrer. Não porque Deus está fazendo você sofrer, porque Deus não faz ninguém sofrer. Sofrimento que as pessoas e o peso que cada um de nós carregamos é por conquistar algo maior. Amém? Amém. É por almejar algo que é a coroa incorruptível. E a gente não pode perder o foco da nossa salvação. Então, para isso, é importante você ajustar a sua vida. Amém. Você entender que Deus, Ele sempre esteve do seu lado. É você que o abandonou. Você que deixou.
de lado ele. Mas ele quer cuidar de ti, sempre quis. Trabalhar ao seu favor. Quantos anos? Você vai esperar mais um pouco? Vai aguentar sofrer mais um pouco? Ou você vai decidir Deus cuidar de você? Deixar Deus cuidar de você? Você vai decidir o Senhor cuidar de você? Você vai decidir dizer assim: Senhor, hoje eu não quero mais conduzir os meus próprios passos. Toma a minha vida, que já para o homem não tem valor nenhum. Mas eu entrego nas tuas mãos. Eu te peço, conduz por um caminho que mesmo não entendendo, eu quero estar daqui para frente disposto a obedecer. Amém. Amém, igreja? É o que a igreja precisa. É o que o povo de Deus precisa. Para encerrar, posso? Filipenses capítulo 3, verso 13. Que diz assim, olha: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. O que ele diz? Olha aqui, Paulo está dizendo: esqueço-me. O que ele vai dizer que ele esquece? Leia. Ficam, olha que coisa forte, das coisas que para trás ficam. Olha aqui. E tem muita gente presa no que está acontecendo atualmente. Tem muita gente amarrada, não conseguindo enxergar, perdendo o foco da salvação, perdendo o foco da base mais importante que Jesus, ao morrer na cruz, deixou para o seu povo, que é a salvação, por causa que elas estão presas às coisas que aconteceu ontem, mês passado. Paulo está dizendo: eu esqueço a calúnia, a injustiça, a difamação, tudo que ficou, e que foi que ele diz? Deixo para trás. Vão ficar para trás, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ou seja, não estou nem aí o que aconteceu ontem, meu foco é hoje, daqui para frente. O meu objetivo é agora. Me magoaram hoje, eu tenho que perdoar, porque eu vou focar daqui para frente, não que ficou para trás. Me libertar do que aconteceu mês, ano passado, hora antes de você chegar à igreja. Eu preciso me desapegar disso, porque senão isso me torna uma prisão. Isso torna para a igreja uma prisão. Eu tenho que olhar como Paulo estava a dizer agora, presta atenção. E avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha aqui, existe uma base que nós precisamos caminhar todos os dias. Se a mentira, a fofoca, a contenda está te tirando do reino dos céus, é porque você perdeu o foco do que mais importa, que é a salvação da alma. Nem o marido, nem esposa, nem filhos, nem dívidas, problemas conjugais, problemas de saúde, nada disso, igreja, pode fazer eu perder o foco disso aqui. Eu não posso perder o foco da minha salvação. Eu tenho que deixar isso plantado dentro de mim, porque senão eu vou perder o reino dos céus por conta da outra pessoa. Eu vou perder a oportunidade de entrar no reino do meu Pai por conta de uma situação que ocorreu. Gente, que você que está aqui, em nome de Jesus, eu vou olhar para cada um, que você que está aqui, presta atenção, que você não seja aquela geração da época de Noé. Deus, através desse homem, foi 100 anos falando: vai vir dilúvio, vai vir a chuva, vocês vão morrer. Aí no dia que estava prestes a cair chuva, havia o dilúvio, Deus falou com os animais uma única vez, e o casal chegou na arca, mas o povo não deu ouvido. 100 anos Deus falando, o povo não deu ouvido. Que você não seja essa geração. Deus fala com Jonas para anunciar a palavra dele em Nínive, ele foge, ele não deu ouvido
a Deus. Jogam ele no mar, vem um grande peixe, come Jonas, engole Jonas. Quando ele se arrepende no ventre do peixe, Deus fala com o peixe para vomitá-lo na praia e ele vomita. O peixe ouviu a voz de Deus e Jonas não. Por que é difícil, igreja? O povo entender que isso aqui não é eu não, que isso aqui não é a minha palavra, que não é eu que estou anunciando coisas que vêm da minha cabeça. E quando se fechou a porta na época da arca de Noé, e o dilúvio veio, o povo quis entrar, era Deus dizendo assim: eu avisei, eu alertei, eu disse, mas ninguém deu ouvido. Que você não possa ouvir isso de Deus. Eu avisei. Aparta de mim que você praticou sempre iniquidade. Dê ouvido, igreja. Acho que o mais novo aqui dentro é o Alexandro. Ninguém aqui é criança. Você acha que isso é uma coisa ilusória? Você acha que isso é uma brincadeira? Ninguém é mais criança. Você sabe que existe Deus, o diabo, como o céu e o inferno. Uma palavra basta. Por isso que a Bíblia descreve que as prostitutas, os cobradores de impostos, que naquela época eram fugiu a palavrazinha, já eu me lembro, que viriam e tomariam lugar no reino de Deus, enquanto o seu povo, que sempre ouviu a sua palavra, seriam jogados no inferno. A Bíblia diz isso. Sabe por quê? Porque o povo não está dando ouvido. Uma geração que Deus fala, uma geração que Deus tem dado a base que nós precisamos, que é o Espírito dele. Mas ainda assim a igreja está dormindo. Eu sei que nem todo mundo que está aqui tem o Espírito de Deus. E o que você vai fazer daqui para frente? Vai lutar para tê-lo? Pastor, eu nem sei se tem ou se não tem. O que te dá garantia? O que dá certeza que nós temos o Senhor Espírito Santo? É uma mudança drástica dentro de você. Uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela pode ter roubado, enganado, mentido, furtado, mas no amanhã ela vai deixar fazer igual Zaqueu. Se possível, dar metade de tudo aquilo que ela tem e restituir 4 vezes mais quem ela enganou. Que ela não quer mais viver no engano. O Espírito Santo dá a condição da gente entender, de a gente enxergar a pessoa errada que nós estamos sendo e mudar. Você pode falar na língua dos anjos, você pode dizer amém, aleluia, glória a Deus, mas se lá fora você continua com as mesmas atitudes,